Vamos fazer mais uma questão sobre calor, ok? Eu vou ler a questão para vocês, lembrando que o enunciado está sempre aí na descrição do vídeo. Então a questão diz assim, ó, construa um gráfico que represente a fusão completa de um bloco de gelo de 300 gramas, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Dados: calor específico sensível do gelo, 0,50 calorias por grama vezes graus Celsius. E calor específico latente de fusão do gelo, 80 calorias por gramas. Temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Então, a gente tem aí várias informações importantes. Vamos ver como é que a gente faz essa questão. Tem algumas etapas a serem seguidas, né? Primeiro, o gelo está a menos 20 graus Celsius, ele já não, ainda não está, né, em fusão, porque a fusão do gelo só acontece, nesse caso, a 0 graus Celsius. A massa fornecida, 300 gramas. O calor específico, esse S aqui significa estado sólido, né? O gelo está no estado sólido, então eu botei S de sólido. 0,50, que é a mesma coisa que 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Então aqui a gente não tem problema nenhum em unidade de medida, ó, tá em grama, tá em graus Celsius, eu não preciso me preocupar com unidade de medida. Diz também que o calor de fusão, ou seja, o calor necessário para a substância água no estado sólido entrar, né, no processo de fusão, ou seja, sair do estado sólido para o estado líquido, é de 80 calorias por grama. A gente tem essas informações e o objetivo da questão é descobrir qual é a quantidade de calor total para fazer o gelo literalmente derreter, ou seja, derreter os 300 gramas, ok? Primeiro a gente tem que tomar cuidado o seguinte, nessa questão a gente vai ter que fazer, na verdade, 3 etapas, ok? Até chegar ao nosso objetivo, que é construir o gráfico. Primeiro tem que fazer o gelo chegar a 0 graus Celsius. Por quê? Porque é o ponto que ele vai começar a derreter. Então ele tem que sair do menos 20, subir a sua temperatura, ou seja, receber calor para fazer isso, até chegar a 0. Quando ele chegar no 0, ele, opa, está no momento que a gente quer, que é derreter. Então a gente vai primeiro fazer ele chegar a 20, sair de menos 20 e chegar a 0, e depois a gente vai fazer ele derreter, ok? Então se a gente vai sair de menos 20 e chegar a 0, vai variar a temperatura. Nesse caso a gente vai usar o calor sensível, vai ser o primeiro calor que a gente vai calcular. Quando o gelo chegar a 0, a gente tem que dar um tempinho, né? Esperar um pouquinho para ele derreter todo. Então a gente precisa fornecer mais calor para ele fazer esse processo que é a fusão, ok? Vai ser a segunda etapa da nossa questão. Então a gente vai calcular o calor latente, que é o calor usado para a mudança de fase. Então vamos lá. Primeiro passo, calor sensível. Eu vou sair de 20, melhor, de menos 20 e chegar a 0. Então eu vou sair de menos 20 e vou subir até o 0. De menos 20 até 0, qual foi a variação de temperatura? Nesse caso, 20 graus. 20 positivo, porque eu estou aumentando a minha temperatura. De menos 20 até 0, eu aumentei 20. O calor específico do estado sólido, ou seja, o gelo, é 0,50, que é a mesma coisa que 0,5. A massa fornecida, não preciso mudar a unidade de medida, eu já falei, 300. Lembrando de novo que a ordem dos fatores não altera o resultado. Eu vou fazer 300 vezes 20, o que é muito fácil. 3 vezes 2, 6. Esses 3 zeros aqui a gente repete, eles estão aqui. E o 0,5 eu só desci. Então eu posso ler aqui de uma maneira mais simples, sem me preocupar com conta, da seguinte forma. Qual é a metade de 6.000? Porque 0,5 é metade, gente, né? Se fosse em porcentagem, seria 50%. Então, você tem lá metade de 6.000. Qual é a metade de 6.000? Ora, 3.000, ok? Então, a primeira quantidade de calor, que é aquela que eu vou usar para sair de menos 20, o gelo, né? Vai sair de menos 20 até chegar a 0, eu já sei, 3.000 calorias, ok? Agora que o gelo chegou a 0, eu vou dar um tempinho lá para ele ficar recebendo calor e mudar de fase. Então, a gente vai usar o calor latente. Qual é a fórmula do calor latente? ml. A gente vai pegar a massa, 300. Por que eu vou pegar os 300 completos? Porque a questão diz que eu quero derreter tudo, não quero que sobre nada, ok? E esse calor latente de fusão é 80. Vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 8, 24. 1, 2, 3, tá aqui. 1, 2, 3. Pronto, achei a quantidade de calor necessária para o gelo derreter. Os 300 gramas, né, virarem completamente água. Mas a questão não quer assim em pedacinhos. O que a questão quer? Quer a quantidade total. Então, o que eu vou fazer se eu quero total? Vou pegar o primeiro, que foi para o gelo sair de menos 20 a chegar a 0, mais a quantidade de calor que ele precisa para derreter. 3.000 mais 24.000 são 27.000 calorias, ok? Pronto, matematicamente encerrei minha questão. Eu vou escrever aqui em que local, porque na hora de fazer o gráfico,
eu acho que fica melhor. Melhor para montar ali, até porque meu espaço é pequeno. Então, 27.000 corresponde a 27 quilocal. Lembrando que o K é 1.000. Aqui é a mesma coisa, tá? 3 quilocal. E aqui, 24 quilocal. Fica mais apresentado, né? Vamos dizer assim. Então, vamos representar isso no gráfico. O terror da garotada, né? Os gráficos são os terrores. Lembrando que, na verdade, o gráfico, regra de 3, unidade de medida, número com vírgula, tudo isso vai estar presente em qualquer prova que você vai fazer aí, tá? Seja em física, matemática, história, geografia, a gente tem essas coisas, ok, gente? Então, aqui na vertical, eu coloquei a temperatura, que é padrão a gente fazer isso, mas é sempre bom olhar na questão, se a questão já vier, né, tiver o gráfico. E aí tá aqui, ó, temperatura em graus Celsius. E aqui na horizontal eu coloquei a quantidade de calor. Eu fiz aquilo lá porque vai ficar mais organizado, né? Então eu botei aqui, ó, quilocalorias. Então vamos pensar um pouquinho. Para sair de menos 20 e subir a temperatura até zero, lembrando que aqui é a temperatura, ó, sair de menos 20 e subir até zero. Quanto que eu, gelo, precisei receber para fazer esse processo de variação de temperatura? 3 quilocalorias. Então, bota aqui, ó, 3. Quando eu, gelo, cheguei a zero, o que eu tive que fazer? Ficar um tempinho aqui no zero, porque a temperatura não muda durante a mudança de fase, recebendo mais calor para mudar de fase. Quanto que eu recebi? Eu recebi mais 24 quilocalorias, ok? Então, eu já tinha 3. Com aquele 24, completei 27, que é o que a gente tem aqui, ok? Então, quando a gente for ver um gráfico, a gente olha assim, ó, nesse momento que a temperatura ficou constante, está acontecendo a mudança de fase. Aí você olha onde ela começou, nesse caso no 3, terminou no 27. Ué, de 3 até 27 dá exatamente os 24 que a gente tinha, ok? Essa questão é preciso fazer com muito carinho, com muita atenção, porque tem algumas informações importantes, ok? Beijo, até a próxima aula.